professor. Bom dia, Muito tudo bem? obrigado por reservar esse horário para nós. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre comunicação de más notícias, então a gente achou que o senhor seria a pessoa apropriada para discutir esse tema. Espero E poder contribuir. com certeza. E vamos lá. Eu queria que o senhor começasse introduzindo um pouquinho da sua história, assim, bem de forma sucinta, como que o senhor chegou aqui, quando que se interessou por essa área da bioética e tal. Sim, o que aconteceu na minha história de vida acadêmica foi algo bem peculiar, porque na minha formação inicial eu era do departamento de fisiologia aqui da Faculdade de Medicina e eu trabalhava com pesquisa experimental, né? E de repente, por uma questão de um contato pessoal muito forte com a doutora Carmen Sinira, né, que era docente daqui da faculdade da área de Medicina Legal e Bioética, ela me convidou para participar de um grupo de bioética e eu me interessava muito pela parte de ética em experimentação com animais, porque eu fazia pesquisa com animais. E no fim das contas, quando apareceu o concurso aqui para docente da área, né, naquela época não tinha muita gente interessada nessa área específica, né? E teve poucos concorrentes, né, naquele concurso. E eu, felizmente, acabei, né, ingressando na carreira docente no departamento de patologia, que hoje é patologia e medicina legal, né? E a bioética anda de mãos dadas com a medicina legal, né, já há muitos anos. E aí eu acabei indo gradativamente derivando aí um pouco mais, né, com a bioética, né, a ponto de em 2008 eu ter me tornado membro da Câmara Técnica de Bioética do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Fiquei 10 anos nessa Câmara, até que, por reformulações do Conselho Federal, essas câmaras deixaram de existir, mas agora tem a possibilidade de repente voltar agora para esse próximo ano, de voltarem a existir as câmaras, e aí é possível que eu volte a participar, depende aí de quem estiver organizando lá nas esferas de conselhos, né? Certo. Qual que é a sua experiência com más notícias? Como que você define uma má notícia? Porque, claro, uma má notícia ela geralmente envolve alguma coisa que foi danosa ao paciente, por exemplo, ou alguma coisa adversa. Mas a gente sabe que tem pessoas que lidam de diferentes formas com as notícias, enfim. Aí eu queria que o senhor pontuasse por gentileza. Bom, a questão de dar uma má notícia, eu acho que é um pouco intrínseca a nós profissionais da saúde, né? Dificilmente a gente chega para alguém só para chegar e falar assim, nossa, tá tudo ótimo, né? É difícil dar isso daí. Acho que a maioria das vezes as pessoas vão e começam desde más notícias muito simples até más notícias desastrosas, né? Então, uma coisa é dar uma má notícia do tipo, olha, seu colesterol está alto, né? Ou você quebrou um osso, né? Ou, sei lá, você está com uma deficiência de absorção de vitamina, ou você de repente tem uma doença crônica que vai precisar tratar para o resto da vida. De repente não é só uma doença crônica, é uma doença crônica e degenerativa, então você vai ter perda de qualidade de vida, né? Até você tem de repente uma doença que é grave e vai evoluir para a terminalidade, né? Ou, no meu caso, né, como eu lido na área médico-legal, no caso, más notícias para mim geralmente são más notícias extremas, né? Geralmente o que a gente comunica é óbito das pessoas, é morte, né? Eu falo que eu costumo dizer que a morte é o não absoluto da vida, né? E não adianta a gente querer fugir da morte e tratar que como se morte nunca fosse acontecer, né? Eu acho que as pessoas que tratam o assunto morte com esse distanciamento do tipo não quero falar, isso é um assunto que eu não quero discutir e não tratam com naturalidade, são provavelmente as que mais sofrem na hora que o evento acontece. Morte é inevitável. Não tem como. Um dia vai acontecer, né? Vocês me conhecem já há um bom tempo aí como professor, vocês sabem, né? Má notícia, eu vou morrer, né? Péssima, vocês também. Ótima, nós não sabemos quando, né? Então,
acho que se a gente não aprender a lidar com o fato de que um dia nós vamos ter uma má notícia extrema, que corresponde a ou a perspectiva da nossa própria finitude ou a perspectiva de finitude de alguém que a gente ama, né? Então eu acho que essas são as piores más notícias que a gente pode dar para alguém, né? Então lidar com uma notícia, eu acho que praticamente o meu dia a dia. Isso é uma coisa muito interessante que o senhor falou. Eu queria citar uma, um capítulo do livro O Idiota, do Dostoiévski, que ele disserta sobre isso mesmo, porque ele conta a história de um condenado à morte que ia para forca e tal durante o Império Russo. E ele conta que o que estava minando o psicológico daquela pessoa não era o fato da morte em si, porque aquilo era inevitável, ele sabia que ele ia morrer de qualquer jeito, mas o que pesava nele é saber que aquilo estava chegando, que aquilo estava se aproximando dele, aquilo estava se tornando iminente cada vez mais. Então, acho que o senhor falou, isso tem total a ver, assim, a gente saber esperar aquilo, ansiar, e não o fato da morte em si que agrava, né? Eu costumo dizer que se a gente for parar para pensar, eu acho que pessoas terem medo da sua própria morte é menos comum do que as pessoas terem medo da morte de alguém que a gente ama. Eu acho que a perspectiva de perder alguém que a gente ama, boa parte das vezes é pior do que a nossa própria finitude, né, em certos aspectos, né? Eu acho que isso, na hora de uma má notícia, né? Por exemplo, imaginem uma pessoa, você chegar para alguém e dizer, olha, você está com um câncer, você tem um melanoma maligno, né? A pessoa sabe o que isso significa, né? Que é grave e que vai evoluir provavelmente para um óbito. Só que ela receber a notícia é uma coisa. Agora imagina essa mesma pessoa acabou de receber a notícia, né, e ter que repassar essa notícia para alguém. Porque a gente sabe que no fundo, a gente ama, mas também a gente é amado. E dar a notícia da nossa finitude para alguém pode ser mais pesado do que receber a própria notícia em si, né? Eu acho que isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não é só como as notícias nos impactam, mas como essas notícias impactam outras pessoas também. E muita gente acaba por esconder esses diagnósticos, essas notícias, justamente sempre na tentativa de poupar o outro, né? Isso eu acho que é uma coisa mais comum da nossa cultura aqui, da cultura brasileira, né? A gente tem uma tendência a ser mais paternalista, né? A sempre achar que o outro é mais frágil do que a gente e que a gente tem que poupar o outro de notícias ruins, de coisas desagradáveis, né? Tanto que se a gente for comparar, né, historicamente, né, os movimentos mais autonomistas na bioética surgiram em países do hemisfério norte, né? Onde já tem essa questão cultural do que a pessoa tem o direito de saber o que acontece na sua vida e tomar as providências e organizações com relação à sua vida, né? E aqui no Brasil, durante anos e anos, né, no século passado principalmente, se descobrisse que alguém tinha câncer, por exemplo, os profissionais de saúde acabavam muitas vezes escondendo do próprio paciente e contando para a família, né? Sempre naquela tentativa de poupar a pessoa, né, que é afetada, sendo que na verdade ela é que é a principal interessada, né? Então às vezes a gente tem que pensar que notícias ruins, a gente deveria ter um trabalho mais cultural de que notícias ruins são inevitáveis, tanto para pessoas ruins quanto para pessoas boas, né? A vida é finita, as coisas acontecem, né? Então, ou a gente aprende a lidar com elas, ou a gente vai sofrer mais se a gente não investir algum tempo e nossa dedicação em se estabilizar nesse conceito, né? Eu particularmente acho que a gente sofre mais se a gente não pensar antes, se a gente não se preparar. O senhor lembra da primeira vez que teve que dar uma notícia, uma má notícia extrema?
Como que foi? Como que você se sentiu Hum, depois? Primeira vez que dei uma má notícia. Eu acho que a primeira vez que eu tive uma má notícia assim, nesse sentido foi na graduação de medicina, quando eu estava no quarto ano, que a minha primeira paciente, que foi o primeiro estágio da clínica médica que eu passei, foi hematologia, né? E que é uma área muito propensa a ter más notícias. E a minha paciente foi internada porque ela estava com um quadro lá a ser investigado e no fim das contas o diagnóstico dela foi de uma leucemia mieloide, se não me engano, uma leucemia mieloide aguda, alguma coisa assim. Eu não lembro bem o diagnóstico, mas eu lembro nitidamente daquela senhora. Então, assim que ela teve o diagnóstico, ela já foi, foi internada, a gente começou o segmento dela e nas 5 semanas do meu estágio, ela teve uma evolução de declínio, né? Ela só foi declinando, não tinha muito, na época, os recursos da época não permitiam muito o que fazer, né? E no fim das contas, ela acabou indo a óbito no dia que eu estava fazendo a minha prova de hematologia. Eu lembro de ter passado de manhã para ver, ela já estava muito depauperada, ela estava praticamente inconsciente, né? Naquele momento eu fui lá, né, segurei na mão dela, né, conversei com ela um pouquinho, ela muito, né, assim, sonolenta, aí eu fui fazer minha prova, na hora que eu cheguei no voo, acabei a prova, era perto do horário do almoço, eu voltei, ela tinha acabado de ir a óbito, né? Então, não só no sentido da má notícia da gente ter dado para ela no início do quadro, mas eu também administrar a má notícia da morte dela justamente no dia que eu terminei o meu estágio, né? É uma coisa que, para alguém que estava com 20 para 21 anos de idade, foi bastante pesado, né? Mas hoje eu considero isso um marco histórico na minha vida, né? Foi o primeiro momento que eu tive a clara noção, né, que de desromantizar a medicina, né? A gente não acho que um pouco todo aluno de qualquer área da saúde, mas especialmente aluno de medicina, entra com uma visão romantizada do curso, esperando que eu vou curar pessoas e eu vou salvar vidas, né? E não é bem assim, né? A gente tem que aprender a lidar com o fato de que a gente vai perder pessoas. Acho que tem horas que a gente não vai conseguir tratar as pessoas, mas se a gente conseguir cuidar, né, e evitar sofrer, nossa, já é uma grande evolução. Na medicina não é curar, necessariamente, a maior parte do tempo é cuidar. Pensando agora no que o senhor comentou mais cedo também da corrente paternalista e autonomista, as duas, né, que são as principais aqui nesse caso. Claro que está longe de ter uma abordagem única para todos os casos, mas como que eu consigo avaliar qual que é a melhor abordagem pensando nesses dois aspectos, tanto para o paciente, tanto para a família, tanto para quem está cuidando dele, de como abordar e entregar essa má notícia, pensando assim, pensando nas coisas paternalista, autonomista. E tal. Sim. Eu, particularmente, eu sou muito mais de uma vertente autonomista, né, dentro da bioética do que paternalista. Mas há exceções, tá? Por exemplo, eu parto do princípio que vamos pensar, eu estou lidando com uma mulher adulta de mais de 40, 50 anos, né, que tem família, que tem sua vida profissional. Se eu tenho que dar uma má notícia, por exemplo, um diagnóstico, pensar num diagnóstico ruim, né, tem que se buscar uma forma, né, que você tateia qual é o caminho, né, mais pelo próprio retorno que a pessoa te dá, né, da, do que é a vida dela, né, e você ir tateando, né, buscando sentir quais são o que a pessoa quer e o que ela precisa ouvir e o que ela tem de vida para ser organizada frente a uma má notícia, né? Mas isso eu acho que assim é a maioria das vezes, né? E como a notícia deve ser dada em geral, com delicadeza, mas sem omissões, né? E eu acho que a gente tem que dar liberdade para a pessoa que recebe a má notícia de se expressar também e te dar a liberdade a ela, né, para
fazer perguntas e tirar dúvidas, esclarecer o que for possível ali naquele primeiro momento e deixando claro, olha, você não precisa tirar todas as dúvidas agora, né? A gente pode tirar qualquer dúvida que for aparecendo, mas as principais agora, né, que as pessoas têm, né? Agora, existem excepcionalidades, né? Se você pega, por exemplo, uma pessoa que sabidamente já tem antecedentes psiquiátricos, que já tem, por exemplo, um quadro depressivo, que já teve tentativas de autoextermínio, aí é diferente, né? Você tem que repensar como dar essa má notícia, porque de repente você pode estar sendo o gatilho por uma reação indesejada frente a um outro quadro, não necessariamente já essa má notícia, né? Mas isso pode ser simplesmente aquela história, o copo já está cheio, é a gota que transborda, né? Mas isso não é a regra, essa é a excepcionalidade, né? A exceção. E pensando no profissional que trabalha bastante como senhor com más notícias, dessensibilizar, se acostumar a dar essas más notícias pode ser prejudicial para o profissional? Eu acho que dificilmente a gente se dessensibiliza, né? Eu acho que eu falo, a gente se adapta, mas nem se acostuma nem dessensibiliza, né? Uma das coisas para mim mais pesadas que eu já tive que fazer e tive que fazer algumas vezes e é muito, muito para mim, o, a pior má notícia que imaginável, tá? Qual que é, na cabeça de vocês, qual que é a pior má notícia que você pode dar para alguém? Morte de criança. Morte de criança, ou provavelmente mais pesado, morte de filho, né? Acho que morte de filhos é assim, é desproporcional o sofrimento que isso gera. Mas existem mortes e mortes de filhos. Dar a notícia que o filho de alguém está com uma doença grave é ruim. Dar a notícia de que o filho morreu por essa doença é pior ainda. Dar a notícia de que um filho morreu em um acidente, ou seja, uma notícia súbita, aí já fica pior. Dar notícia que um filho morreu por uma violência, foi morto por alguém, eu acho que é mais desastroso ainda. As duas pesam ali muito próximo, mas ainda tem uma questão de que o acidente você ainda não tem um direcionamento de a quem apontar como culpado, né? No caso da violência tem um culpado, alguém fez aquilo. Mas para mim, a pior, a top máximo da má notícia é contar para os pais que filhos cometeram suicídio. Essa para mim é a pior das más notícias. Eu não consigo escalonar algo semelhante, tá? Porque o suicídio ele leva, além do tabu envolvido com a situação, ele leva a questionamentos insolúveis, né? É como uma pessoa desaparecida. Dali para frente, todas as pessoas envolvidas com a pessoa que se mata entram na fase do porquê. E é um porquê que a única pessoa que poderia dar a resposta já não está mais ali presente para dar. Então se torna um luto interminável como a do desaparecimento, né? Só que com a certeza de uma morte, mas questões que não se resolvem, né? Então, para mim, a pior má notícia, tá, é a do comunicar suicídio de alguém aos pais. Tá? Essa não. Na minha cabeça, por pior que seja, não dá para talvez quantificar oficialmente assim, mas é menos, por mais que se sofra, me causa a impressão que filhos ficarem sabendo do suicídio de pais já é difícil, é muito difícil. Mas não é tão drástico quanto pais saberem do suicídio de filhos, né? Eu acho que esse escalonamento e como aprender a lidar com isso
foi, acho que a pior parte da minha carreira de como ser um comunicador de más notícias. Para mim, o pior, o inconcebível para a cabeça de uma pessoa não preparada é o suicídio de um filho. Às vezes, a gente, com a perspectiva de más notícias, varia muito de como as pessoas reagem. Eu acho que o meu traço de personalidade é um traço de resiliência, né? Eu acho que, justificando até o meu nome, acho que eu sou meio estoico, naturalmente, né? Do tipo, tá bom, tem um problema? Como é que eu vou lidar com esse problema? Qual a melhor maneira? É eu me entregar ao sofrimento, a não aceitar, ou reagir a isso e transformar o que for possível, o que restar da má notícia, em coisas boas? Eu acho que eu prefiro agir assim. Eu comunicar más notícias, eu acho que eu carrego um pouco dessa característica minha para as pessoas. Eu sei que eu não vou consertar o fato, mas eu acho que se eu estiver preparado para falar no pior má notícia que eu considero, que é para pais de suicidas, que eles vêm sempre com a pergunta: por quê? Como a gente não percebeu? É um ou outro que fala: já previa que meu filho ia fazer isso, eu já sabia que minha filha ia fazer isso. É raro. Esses são os menos, né? A maioria não sabe, né? E fica se questionando: como é que eu não percebi, como é que eu não vi. Eu poder estar preparado para explicar cientificamente que não é perceptível boa parte das vezes, então não se culpem, não carreguem esse peso, quer dizer, de transformar a parte da má notícia, que já é ruim, pelo menos em alguma coisa. Olha, isso a gente tem cientificamente provado, a maioria não dá sinais, né? Então não se pergunte aonde foi que eu errei. Não errou, não há erro nisso, é um fato, não há acerto ou erro. A gente não sabe o que estava dentro da pessoa, é uma doença que leva ao suicídio. Ninguém é culpado de estar doente, né? A maioria das pessoas, a sociedade vê ainda o suicídio muito tabu e atribuição de culpa, né? Do tipo, a pessoa era fraca, ou então, os pais não deram a educação que deveria ter. E nesse caso, a religião também não ajuda muito. A religião segrega, né? A pessoa que suicida, ela não tem, sei lá, não sei se eu estou falando alguma bobagem, mas por exemplo, não tem missa de sétimo dia, não tem bênçãos. Se é espírita, vai para um umbral, vai pagar agora por uma eternidade lá sofrendo, né? Para as famílias não sobra muita coisa boa de ter alguém, um familiar suicida, né? Então, se você consegue passar fatos científicos concretos e dizendo: não tem culpa, parem de absorver essa cultura social, vocês não têm culpa de nada. Vocês têm a tristeza de ter perdido alguém, mas não é diferente de ter perdido alguém que foi morto por outra pessoa, ou que morreu num acidente, ou que morreu de doença, né? Aqui a questão é a forma como essa doença mata, né? Que é chocante, mas não é diferente de morrer de câncer ou morrer de suicídio. Morre-se. A questão é que existe um tabu ao redor do suicídio. Então, acho que para resumir é isso, né? Para você saber administrar uma perda, seja ela qual for, e nós como profissionais de saúde também ensinar o paciente a como administrar a perda dele também. Exato. E isso é o crucial, né? Fechar assim. Eu acho que você fechou bem, né? Acho que a gente tem que trabalhar as nossas vivências, né, de perdas, e buscar compreendê-las, mas retirando as culpas, retirando as opiniões, né? Analisar de uma maneira mais concreta, né? E tentar passar isso adiante, né? Ter esse gesto de alteridade, né? De altruísmo, de colocar a perspectiva de você não é um azarado da vida que o universo te escolheu para você ser azarado e você está tendo perdas. Não, as perdas vão acontecer com todo mundo, vão acontecer com pessoas boas e com pessoas más.
com pessoas justas ou injustas, vai acontecer, né? A questão é a gente não se achar como o grande azarão, né, da coisa, né? Mas que culpa tenho eu para merecer isso? Não é se você merece ou não merece, se você tem culpa ou não tem culpa. Iria acontecer de qualquer forma em algum momento, né, da vida, né? Acho que é isso que a gente precisa se preparar. A gente precisa explicar para as pessoas que a gente tem que viver sabendo que a gente vai morrer. Eu acho que a maioria das pessoas, hoje em dia, principalmente na amaldiçoada cultura das redes sociais, em que as pessoas só mostram o lado bonito da vida, né, as suas coisas perfeitas e não suas fragilidades, né, as pessoas não vivem como sabendo que vão morrer. Elas vivem como se não fossem morrer. Então muita gente posterga. As pessoas postergam abraçar as pessoas que amam. As pessoas postergam dizer eu te amo. As pessoas postergam dizer o quanto você é meu amigo e eu gosto de você por isso, né? As pessoas postergam dizer o quanto eu te admiro, né? E aí acontece alguma coisa e não dá mais tempo. A minha política de vida hoje é, se eu sinto algo, eu manifesto. Porque vai que eu não tenho a chance de dizer de novo, né? A vida é imprevisível. Vai que eu saio aqui, de repente ali, estou saindo, cai uma árvore na minha cabeça, passa um carro, né? Uma bala perdida, né? Eu gosto da música do Raul Seixas, uma música antiga que chama Canto para Minha Morte, né? É muito interessante. Fala assim, será que vai dar tempo? Será que eu vou conseguir terminar de beber aquele uísque? Vou conseguir terminar de ler aquele livro? Será que eu vou... Então faz, não espera, não posterga. Quer dizer, quando eu vi, estou perdendo a audição, talvez se eu não tivesse perdendo a audição, será que eu teria comprado um ingresso para um show de música? Parece que a gente precisa ter perdas para aprender a dar valor no que a gente já tem e não usa, né? Então, eu gosto dessa ideia de pensar assim, sim, eu vou morrer, então eu tenho que aproveitar isso antes. O lado bom é que eu não saber quanto. Então, antes que isso aconteça, que a gente faça o melhor possível e viva o melhor possível, da melhor maneira possível, né? E escolher quais são os nossos critérios de felicidade. Sendo professor da USP, se eu ficar sonhando, delirando de ter uma Ferrari, acho que eu vou ser uma pessoa infeliz. Mas se eu colocar minha felicidade em estar com quem eu amo em algum lugar interessante e curtir aquele momento, estar presente naquele momento, pode me tornar uma pessoa muito mais feliz. E as más notícias a gente aprende a administrar.